Bom, então seguindo para a questão 103, eu já deixei o gráfico dela desenhado aqui, que diz o seguinte: o diagrama PV a seguir representa o ciclo de Otto para o motor de combustão interna, com os motores a gasolina ou etanol utilizado nos automóveis. E ele dá o gráfico da pressão e dá os processos ali de 0 até 4. Aí ele descreve esses processos. Então, a etapa 1, processo de 0 a 1, admissão isobárica da mistura, ar-combustível no cilindro do motor. Então, ele está dizendo que tem a mistura do ar que já estava no cilindro, junto com o combustível, seja gasolina ou etanol. A etapa 2, compressão adiabática, né? Note que a etapa 2, você tem a compressão, o volume diminui, e isso é feito, ele diz que adiabaticamente, ou seja, não há trocas de calor. Uma mudança brusca, você não vai ter trocas de calor com o meio. A etapa 3, introdução de energia na forma de calor de combustão. A etapa 3, que é de 2 até 3, você vê que é feita a volume constante e a pressão aumenta significativamente. A etapa 4, de 3 a 4, uma expansão adiabática, uma expansão sem trocas de calor, também uma expansão extremamente rápida, que não vai haver trocas de calor, e é nesse processo que se realiza trabalho, né? Veja que aqui, na hora que você comprimiu ali o cilindro, né, comprimiu o gás que estava no cilindro, você teve que exercer um trabalho sobre o gás. Ou seja, o trabalho aqui é negativo, né? Isso não é trabalho útil, isso é energia que você teve que gastar. Aí depois você fez com que a pressão aumentasse a volume constante, o que vai fazer muito provavelmente com que a temperatura no interior, juntamente com a pressão, se eleve significativamente. E aí aqui sim, nesse processo, que aí esse gás comprimido com essa pressão extremamente elevada vai empurrar o pistão, né? Vai empurrar o pistão no cilindro. E aí é o gás realizando esse trabalho a favor do motor, né? É ele que vai estar empurrando o cilindro. E aí sim, esse é o trabalho útil, né? E é justamente isso que a questão vai perguntar. Não vai ter cálculo nenhum. E é aqui então que você tem de fato o trabalho do motor, o gás realizando o trabalho no pistão, né? A etapa 5 é liberação de energia na forma de calor. Toda a energia que eu acumulei aqui eu não vou conseguir converter toda ela em trabalho útil, né? Não tenho uma eficiência de 100%. Parte dela eu vou perder. É a liberação de energia na forma de calor, que é a etapa 4.1. E depois ainda a liberação dos gases resultantes na combustão, na combustão, que é de 1 a 0, novamente. A transformação da energia térmica em energia útil ocorre em qual etapa? Então, eu já falei, né? De 3 a 4, que é justamente a letra C. Seria a etapa correta, né? O trabalho total realizado, né, é sempre a área sobre a curva, né? Então, se você pega aqui no primeiro momento, o trabalho aqui, ó, e ele sempre vai ter Depende do referencial, né? Mas aqui é claro que a gente está interessado que o gás realize o trabalho, né? O combustível realize o trabalho no motor. É que esse, para nós, é o trabalho positivo. Quando a máquina faz o trabalho para a gente. Aqui eu tenho um trabalho negativo, é uma compressão, porque eu que estou tendo é o motor que está tendo que fazer força, energia, gastar energia, para realizar esse trabalho aqui sobre o gás, para comprimir ele, né? Então aqui, de 1 a 2, você tem um trabalho que seria a área aqui numericamente igual à área embaixo da curva. Esse trabalho seria negativo. De 2 até 3 você não tem trabalho nenhum, porque o volume é constante. E aqui sim, né? De 3 até 4, aí aqui você teria um trabalho, que seria o trabalho total aqui, né? A área embaixo da curva. Só que com esse trabalho aqui já é negativo, o que resta é justamente a área do ciclo, né? Que é a energia e útil do processo. Ok? Então, questão simples. Não tinha muita. Não tem muito segredo, né? Aí a questão 104, essa talvez um pouco mais bem elaborada, fala o seguinte: para os circuitos de maratonas aquáticas realizadas em mares calmos e próximos à praia, é montado um sistema de boias que determina um trajeto a ser seguido pelos nadadores, né? Então aqui ele dá o trajeto e aqui as marcações da boia, 1, 2, 3 e 4, certo? Circuito retangular. E ele diz que uma das dificuldades é os efeitos da corrente marinha, que ele chama de VC. E aí ele dá esse diagrama, tá? Ele dá esse desenho. E o circuito ele deve ser realizado uma volta no sentido anti-horário, né, para ser completo. As 4 boias estão enumeradas e existe uma corrente marinha de velocidade VC, cujo módulo é de 30 metros por minuto. Então tá aqui, justamente nessa direção, e ele vai falar que atua, né, igualmente em todo o mar aqui dessa região onde é o circuito. Nas arestas mais longas, o nadador precisará nadar na direção apontada pelos vetores VN, dos pontos 1 até 2 e 3 até 4. Né? Então, nessas direções aqui, como você tem uma corrente marítima, marinha, né, no caso, você tem que mudar a direção com que você está nadando para compensar, né, esse vetor. Então, esse VN aqui é em relação
a um referencial que está, por exemplo, na areia, parado na areia, vendo o nadador, ele veria que o nadador teria que compensar aqui essa velocidade para de fato ele seguir nessa direção aqui, certo? É uma soma de vetores, né? Se você tem um vetor Vn aqui e um vetor Vc aqui, o vetor resultante vai estar justamente aqui. A soma de vetores, né? Não é uma soma algébrica, cuidado. Vc e esse aqui seria o VR, velocidade resultante. Então, nessas regiões de maior aresta, ele tem que fazer esse trajeto aqui, né? Ele tem que se mover dessa forma. E a questão é o seguinte, considere que a velocidade do nadador é de 50 metros por minuto em relação à água. Então, em relação à água, ele se move com 50 metros por minuto, né? Que é justamente esse Vn. Durante todo o circuito, ok. Aí a questão segue e diz o seguinte, nessa situação, em quantos minutos o nadador completará a prova? Aqui ele diz que é 400 metros e aqui ele diz que é 800 metros, né? Ele dá essas informações também. Então é o seguinte, né? Vamos ver aí o tempo que ele demora em cada um dos trajetos. Para efetuar esse cálculo, não é difícil. Como ele já me deu que a velocidade do nadador em módulo, né? E em relação à praia é de 50 metros por minuto. 50 metros por minuto. Vou escrever dessa forma. É simples que se é em relação à praia, eu já estou considerando aqui o referencial da praia, ele tá com essa velocidade que VC. Então, o que eu estou observando, se eu estou na praia ali, né, boiando junto na praia, essa velocidade que eu estou observando aqui já é uma velocidade final, 50 metros por minuto, em relação à praia. Em relação à areia, que é o que eu estou interessado, eu teria que levar em conta essa velocidade VC, né, que é a velocidade da corrente aí. Então, e nesse caso é simples, né, porque ele deu até um triângulo pitagórico. Se você chama esse cara aqui, ó, de VC, e você observa que a velocidade final dele, a velocidade resultante, tem que estar nessa direção aqui. Vou chamar de VR, é a velocidade resultante dele, né, no sentido anti-horário. E aí ele diz que, bom, aqui ele diz que esse cara aqui tem módulo 50, né? Ou seja, deixa eu fazer um triângulo aqui do lado. Esse cara aqui é 50. Como eu só vou me mover de 1 para 2, a minha velocidade vertical, a minha velocidade na direção 2, 3, ela tem que ser nula nesse trajeto aqui, né? Ou seja, ela tem que compensar a velocidade da corrente. Portanto, aqui ele teria que ter uma velocidade, o ângulo que ele vai fazer aqui com a horizontal tem que ser tal que, na hora que você calcular a velocidade aqui, calcular esse cateto, vai dar 40. 40 não, perdão. 30, né? Para compensar. Lembrando que a velocidade de arraste, essa velocidade de corrente, em módulo, né, ele diz que é 30 metros por minuto. Então, para compensar, a minha velocidade do nadador nessa direção também tem que ser 30. Para, de fato, ele só se mover ao longo dessa direção aqui. E aí é um triângulo pitagórico, né? Que só pode ser 40. Portanto, a velocidade dele nesse trajeto aqui é 40 metros por minuto. Como isso aqui tem 800 metros, ou seja, quantos minutos ele vai levar, né? Se a cada minuto ele percorre 40 metros, é só você dividir 800 por 40. Ou seja, vai dar 20, né? Então, nesse primeiro trajeto aí, de 1 até 2, ele leva 20 minutos. Ok? De 3 até 4, é idêntico, né? É a mesma coisa. De 3 até 4 ele vai levar exatamente o mesmo tempo, porque a soma é parecida. A diferença é que ele vai ter que se mover agora de 3 para 4, né? Mas a velocidade aqui continua sendo a mesma, né? Portanto, a conclusão que você vai chegar é a mesma. Então, ele também vai levar 20 minutos, de 3 para 4. Agora, de 2 para 3 e de 1 para 4, ou de 4 para 1, né, são levemente diferentes, né? De 2 para 3, ele vai ter que nadar contra essa corrente. Ou seja, se a velocidade dele em relação à água é 50, em relação a quem está na areia, vendo de fora, vai ser 50 menos esse VC. 50 menos 30, a velocidade é 20 metros por minuto. Como ele tem que percorrer uma distância de 400, 400 dividido por 20, novamente, né? Vai dar 40 sobre 2, que é 20 também. Então, de 2 até 3, ele também leva 20 minutos. E, por fim, de 4 para 1. Agora, a velocidade marítima, né, a velocidade da corrente está no mesmo sentido do movimento que ele tem que percorrer. Portanto, ele vai se mover com 70, né?
Não, 80, perdão, né? 50, que é a velocidade dele, sempre, né? Em todo circuito, mais a velocidade da corrente, que é 30. 50 com 30 é 80. Então, 400 dividido por 80, mesma coisa que 40 dividido por 8, que são 5, né? Então, ele vai levar 5 minutos nesse trajeto, totalizando, portanto, 65 minutos. E a resposta correta é a letra B, ok? A questão, já vamos passar para a questão 106, que também é simples, que diz o seguinte, né? Na tirinha, Calvin se divertia em um balanço antes de soltar-se dele e cair no chão. Em sua fala, ele demonstra ter imaginado que permaneceria em movimento circular. Porém, a força gravitacional, que permanece atuando no garoto, modifica a direção de sua velocidade, fazendo com que ele chegue ao chão de maneira ilustrada no último quadrinho. Se você tiver a figura aí, né? O último quadrinho mostra ele caindo mais ou menos assim. Aqui está o chão. O último quadrinho mostra ele caindo assim. Após ele ter se soltado aí de um balanço, que ele estava se balançando, né? Aí aqui estava o balanço. E aí ele se soltou aqui, exatamente aqui, ele se soltou do balanço. E aí fez um movimento como se fosse um lançamento, né? Um lançamento, como se fosse, não, exatamente um lançamento oblíquo, né? E ele não continuou no movimento circular justamente porque aqui existe uma força gravitacional, né? Todos os corpos são acelerados para o centro da Terra com uma aceleração gravitacional. Então é evidente que ele não vai se manter no movimento circular, ele vai cair ao se desprender do balanço. E a pergunta é simples, a pergunta é qual o vetor representa a força resultante exercida pelo chão sobre Calvin no exato momento em que ele toca o chão. Ou seja, a força é a força que o chão vai exercer sobre o Calvin, né? O Calvin ele cai, né? E o chão exerce uma força sobre ele. E aí você tem que observar a direção em que ele está se movimentando, né? E essa direção aqui, ó, que é a direção oblíqua, vai te dizer para qual direção ele vai empurrar o chão. E por que você precisa saber disso? Por causa do seguinte, por exemplo, vamos pegar aqui o caso em que você caminha. Por que a gente consegue caminhar? Por causa da força de atrito. Quando você, novamente as minhas habilidades de desenho vão ser desafiadas aqui. Quando você caminha, o que você tem que fazer para caminhar? Você tem que empurrar o chão para trás. Quando você força o chão para trás, o chão, como há atrito, vai reagir sobre o seu pé, uma força de ação e reação, e vai empurrar o seu pé para frente. Exatamente com a força com que você empurrou o chão para trás. Você exerce a ação sobre o chão reage sobre o seu pé e te empurra para frente. Ou seja, aqui o atrito é uma força, né? O contato, né, que existe é uma força que vai depender da tendência do deslizar. Claro que quando você firmar o pé no chão, você também vai estar empurrando o chão para baixo. Existe também uma força normal que vai agir sobre você, evidentemente. Mas não só essa força, né? Porque você vai, para andar, se você tivesse parado, seria só normal. Mas para andar, você precisa empurrar o chão para trás também. E aí o chão te empurra para frente. Por que numa superfície de gelo, né? Por exemplo, numa pista de patinação de gelo, você não consegue andar, você tem que patinar. Porque o gelo tem um coeficiente de atrito extremamente baixo, é praticamente desprezível o atrito no gelo. Então, quando você empurrar o gelo para trás, como o atrito é desprezível, praticamente você não vai ser empurrado para frente. Você vai deslizar, você vai escorregar e vai cair de cara no chão, ou no gelo, no caso. Aqui a ideia é a mesma, né? O que está acontecendo aqui? Para onde, como o Calvin ele está se movendo nessa direção aqui, né, se ele continuasse, se você fizer o prolongamento, na hora que ele chegar aqui, a cabeça dele vai estar empurrando o chão nessa direção, certo? É como se ele tivesse, justamente, se não tivesse chão, ele ia continuar aqui, nessa direção, né? Ele ia continuar se deslizando nessa direção. Então, ele só não continua porque quando ele chega aqui, ele empurra o chão nessa direção, como se ele tentasse furar o chão nessa direção. Aqui a ideia é diferente, né? Eu quero furar o chão para trás, para que o chão me fure para frente e eu ande para frente. Aqui, ó, ele teria que furar o chão nessa direção, mas o chão não deixa, reage sobre ele e atua com uma força, ação e reação. Tem mesmo módulo, né? Mesma intensidade, mesma direção, porém sentido oposto. Então a força seria assim. Então a resposta nesse caso, letra A. Tá? Muita gente provavelmente deve ter marcado a letra D, né? Que diz que a força seria a força normal, a força de contato, né? Seria se tivesse uma queda livre, né? Se fosse uma queda livre, né? O corpo aqui caindo, aí sim, na hora que cair, a tendência é furar o chão reage com uma força, né? Na hora do contato, reagiria com uma força oposta.
É no sentido oposto. Então, bom, deixa eu ver, eu acho que as próximas eu vou deixar para um outro vídeo.